Graças a Paz, meus queridos, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na Carta de Filipenses. Nós já avançamos aí, terminamos o capítulo 1 semana passada, e essa semana nós vamos dar continuidade aí no capítulo 2. Nós vamos hoje do verso 1 ao verso 11, nós vamos dar uma atenção especial aos primeiros 4 versos. Nós vamos falar um pouquinho do hino cristológico, que vai do verso 5 até o verso 11, tá? Mas a gente vai dar uma atenção maior aos 4 primeiros versos, tá? Dentro do contexto da carta de Filipenses. E na semana que vem a gente volta para estudar o hino cristológico com mais calma. Hoje nós vamos fazer referência a ele, mas nós vamos voltar com mais calma semana que vem para estudar um pouquinho sobre kenosis, sobre o significado da kenosis, né? Embora a gente vá fazer algumas referências hoje a kenosis, que é esse texto do verso 5 ao verso 11, né? Que é o hino cristológico, que fala do esvaziamento de Cristo, mas a gente vai voltar com calma semana que vem para destrinchar o hino cristológico. Hoje nós vamos apenas utilizá-lo para fazer a conclusão do raciocínio que o apóstolo Paulo apresenta dos versos 1 ao verso 4 do capítulo 2. Uma breve recapitulação para você que está nos acompanhando aí. Nós estamos estudando a carta de Filipenses. Nós já vimos o capítulo 1, fizemos já um panorama geral, lembrando que se você deseja, você pode voltar às aulas que foram gravadas anteriormente, essas estão todas disponíveis tanto no aplicativo da igreja quanto no canal do YouTube, da primeira até a quarta aula, né? Essa é a quinta aula, na verdade, mas é a quarta aula do assunto, né, do texto, né, de Filipenses, mas é a quinta aula em geral, que nós fizemos uma aula de introdução. Então eu recomendo você voltar lá para destrinchar com calma todo o conteúdo do primeiro capítulo, tá? Mas nós estamos estudando uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Em linhas gerais, é uma carta escrita a partir da prisão, faz parte do conjunto de cartas que nós chamamos de cartas da prisão, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemon, tá? E mais Filipenses. São 4 cartas que o apóstolo Paulo escreve a partir da sua prisão em Roma, pelo que nós entendemos. Isso é melhor explicado lá na primeira aula. A partir da sua prisão em Roma, a prisão que é detalhada ali nos últimos capítulos de Atos, tá? Quando ele é preso, a partir dos últimos capítulos de Atos, ele fica 2 anos ainda em Cesareia, ainda na região da Judéia, e depois é enviado para Roma, fica mais 2 anos em Roma, numa prisão domiciliar, e de lá ele escreve algumas cartas, e essas cartas são chamadas cartas da prisão. Filipenses é uma dessas. Nós já vimos semana passada um pouco da preocupação do apóstolo Paulo com a questão da unidade, que foi o tema trabalhado na última aula, tá? E agora a gente volta à questão da unidade, mas a partir de um complemento, de um entendimento lógico do apóstolo Paulo sobre esse conceito de unidade, sobre o que ele está falando. Então, convido você aí a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Filipenses, dos versos 1 ao verso 11. Deixa eu me organizar aqui. Tá? Já está na sua tela aí, a nossa tela de abertura. E nós vamos agora partir para o primeiro verso, tá? Primeiro verso. Nós vamos ler verso a verso e estudar, né, cada um desses versos. Então, de início, nós vamos ver o excitante apelo do humilde portador da cruz. Tá? Então, o apóstolo Paulo começa dizendo, olha, portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere o outro superior a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Então, nós percebemos aqui do texto, o apóstolo Paulo faz uma referência a Jesus Cristo, né? Se há em Cristo, né? Essa expressão em Cristo eu já citei em outros momentos, que é uma expressão recorrente no linguajar do apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo entende que o cristianismo e a vida do cristão se define por essa expressão. O cristão está em Cristo, tá? E é a partir da compreensão de que ele está em Cristo que as outras coisas se desenvolvem dentro da sua realidade, dentro da sua vida. Tá? Então, o apóstolo Paulo vai fazer aqui um incentivo quádruplo.
Tá? Primeiro verso, ele reconhece as inúmeras qualidades da igreja de Filipos. Ele vai falar, olha, portanto, se há alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, ou seja, ele reconhece que existe isso dentro dos filipenses. Ao longo da carta, ele faz muitas referências positivas aos filipenses. Há uma relação muito amistosa entre o apóstolo Paulo e os filipenses. Ele trata muito bem a igreja porque ele percebe que é uma igreja que de fato vive o evangelho, vive o cristianismo, vive de acordo com a vontade de Deus e na expectativa de agradar a Deus. Então, por diversas vezes, o apóstolo Paulo faz boas referências, tá? Então, ele faz ali agora um raciocínio lógico, dizendo, olha, se vocês recebem a exortação de Cristo, né? Ou seja, se vocês estão sendo exortados pelo Evangelho, estão vivendo de acordo com o Evangelho, se existe alguma consolação de amor, ou seja, vocês são consolados pelo amor de Cristo que opera na vida de vocês em meio às dificuldades, em meio às perseguições. Se há alguma comunhão do Espírito, ou seja, vocês vivem a comunhão do Espírito, vocês têm comunhão com o Espírito Santo, consequentemente, vocês têm comunhão entre vocês como igreja. E se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, eu estou relendo o verso primeiro, que se há qualquer tipo de relação de compaixão, ele reconhece que isso existe na igreja dos filipenses, ele diz, olha, se ele reconhece todas essas qualidades, tá? Ainda que ele reconheça que existam todas essas qualidades, ele percebe que essas qualidades elas não são plenas, não são completas, existe algo ainda a ser acrescido nessa história, existe algo ainda a ser corrigido, existem falhas que ainda precisam ser corrigidos. Pois se eles receberam várias bênçãos, dessas listadas no verso 1, mas de alguma forma elas não estavam se desdobrando em uma união completa. Lembra lá nos últimos versos do capítulo 1, ele vai falar da união, da necessidade da união, da necessidade deles estarem juntos combatendo o mesmo inimigo. Lembra lá das referências que ele faz sobre o linguajar militar, o linguajar da unidade, do comportamento unitário, no sentido de que nós somos um exército, um corpo, que precisa, um depende do outro, eu preciso estar unido ali, batalhando juntos. Então, todas essas referências são porque há dentro da igreja de Filipos, dentro dos filipenses, ainda que eles tenham todas essas qualidades que o apóstolo Paulo reconhece, aqui não é retórico, ele de fato reconhece, ele diz, olha, se há exortação, se há consolação, se há comunhão, se há compaixão entre vocês, tá? Então, né, ele diz, olha, se existem essas coisas, ele vai agora fazer um raciocínio lógico, né? Então, significa que ainda existe algum problema de união, tá? Se todas essas qualidades existem, mas existe algum problema de união entre vocês, essas qualidades precisam se desdobrar nessa união pretendida pelo apóstolo Paulo. Então, se eles receberam todas essas bênçãos, não está errado, não é receberão, não, é receberam todas essas bênçãos, então deveriam provar a sua gratidão amando os seus irmãos em casa, tá? Então, ou seja, se eles receberam todas essas bênçãos do Evangelho, se eles receberam todas essas qualidades, tudo isso de Cristo Jesus, é necessário que eles respondam positivamente, de alguma forma, reconhecendo, tá? Reconhecendo a necessidade de responder positivamente a essa situação, ao estado de bênção. Eles receberam as bênçãos do Senhor, logo, se receberam as bênçãos do Senhor, eles devem transformar essas bênçãos em uma realidade de amor pelos seus próprios irmãos dentro de casa, tá? Então, agora corrigido já aí o slide, deixe-me retornar aqui. Então, eles receberam todas essas bênçãos, então eles deveriam provar a gratidão deles a Deus, amando os seus irmãos, sendo uns, agindo em unidade com os seus irmãos. E note aqui que Paulo diz se, não como se duvidasse de que as condições fossem verdadeiras, mas simplesmente para enfatizar que, quando a condição é apresentada, a conclusão também se faz presente. Então o apóstolo Paulo usa aqui um raciocínio lógico. Ora, se vocês têm todas essas qualidades, vocês obrigatoriamente, necessariamente, consequentemente, vocês deverão
dar esse fruto. Qual é o fruto? O fruto da unidade. Vocês devem estar unidos, você deve haver união entre vocês. Se vocês experimentaram consolação, experimentaram exortação, experimentaram o amor do Espírito, comunhão do Espírito, experimentaram compaixão, todos os frutos do Evangelho na vida de vocês, consequentemente, vocês têm que provar isso, dando provas de que de fato experimentaram isso, como? Vivendo o Evangelho segundo a unidade que se espera de uma igreja que experimentou tudo isso. Dando sequência aqui ao entendimento, ele agora então vai apresentar uma diretiva tríplice, tá? Ele diz, olha, se pois de algum modo já possuem todas essas experiências e participam desses benefícios, então, tá? Basicamente o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, olha, então, tá? Então em seguida vem a tríplice diretiva. E não são propriamente 3 diretivas, mas uma diretiva tríplice, porque ela em essência é um desdobramento da ideia de unidade. Ele está trabalhando a ideia de unidade. A ideia da unidade vai se desdobrar agora em 3 diretivas que ele vai apresentar, tá? Mas em essência o mandamento é um, ainda que se possam distinguir 3 graças estreitamente relacionadas, tá? Então as 3 graças que o apóstolo Paulo vai apresentar, essas 3 diretivas, é unidade, humildade e solicitude, né? Humildade, unidade e solicitude. Paulo já está feliz, tá? Porque ele vai usar essa expressão, completem a minha alegria, tá? Porque no verso 2 o que ele vai dizer, né? Se todas essas coisas estão acontecendo entre vocês, tá? Então completem a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então o apóstolo Paulo ele reconhece, olha, eu já estou feliz com o estado de vocês. Eu já percebo que vocês são uma igreja de fato unida, de fato, ou melhor, uma igreja que representa o Evangelho, vive o Evangelho, é uma igreja que dá provas da sua conversão genuína. Mas, tá, existe um elemento a mais que precisa ser acrescentado. Então, completem a minha alegria. Eu já estou feliz, mas vocês podem completar a minha alegria, ou seja, a minha alegria pode ser plena, pode ser total, se vocês conseguirem atingir a unidade como corpo, a unidade de pensamento, a unidade de comportamento, a unidade de amor, tá? De ânimo, porque aí sim eu estarei plenamente feliz, plenamente completo com o desenvolvimento espiritual de vocês, com o desenvolvimento da vida cristã de vocês. Então, um grau mais elevado de unidade, de humildade, de solicitude em família pode completar o que ainda falta no cálice da alegria do apóstolo Paulo. Então ele tem essa expectativa. Por isso agora ele vai passar essas 3 orientações, essas 3 diretivas, tá? Essa diretiva tríplice, que embora você possa percebê-las separadamente, elas trabalham em conjunto para um único objetivo, o objetivo da unidade, o objetivo daquilo que de fato agrada ao Senhor por completo e, consequentemente, também vai agradar ao apóstolo Paulo. Então, a primeira diretiva, a unidade, o apóstolo Paulo vai continuar, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Isso é lá o verso 2, né? Então, esta atitude fundamental se revelará por si só tendo o mesmo amor por Deus em Cristo, em consequência pelos irmãos, com ênfase sobre esse último aspecto, e por manter suas mentes voltadas para a mesma coisa, isto é, na harmonia ou unidade. Então, a mente ou disposição interior é básica, ela é necessária. A ideia aqui é que os filipenses entendessem que eles precisavam ter essa disposição interna, essa disposição interior, para ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. E essa atitude ela vai se revelar, tá? No que? Nem eles tendo o mesmo amor por Deus em Cristo. Em consequência, pelos irmãos. Olha, se nós amamos a Deus da mesma forma, se amamos a Deus em Cristo da mesma forma, tá? Consequentemente, nós amaremos os nossos irmãos da mesma forma.
E aí a ênfase agora do apóstolo Paulo é nessa segunda etapa. Ele não duvida que os filipenses amem a Deus. O que ele está percebendo é que eles amam a Deus, têm um bom relacionamento com Deus, mas não estão sabendo transportar esse comportamento da relação com Deus para o comportamento, para a relação com os seus próprios irmãos em Cristo que convivem com eles na mesma igreja. Então, nós precisamos notar que o contexto aqui, a harmonia pela qual o apóstolo Paulo roga é de natureza distintamente espiritual, tá? Ninguém aqui está pensando, nem o apóstolo Paulo estava pensando, nem quando nós aplicamos isso para as nossas vidas no tempo presente, tá? Ninguém está pensando que você tem que, de repente, votar no mesmo partido que os seus irmãos da igreja votam, que você tem que gostar das mesmas cores, que você tem que gostar do mesmo time de futebol, que você tem que ter os mesmos gostos musicais, os mesmos gostos estéticos, os mesmos comportamentos em relação ao modo de vestir, ao modo de comer. Não é isso que está se falando. Ninguém está falando aqui que você tem que ser uma cópia exata do seu irmão. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é da relação espiritual. O espírito é um só. Se o espírito é um só, a disposição espiritual do cristão tem que ser igual. Todos devem amar a Deus da mesma forma, como amam também seus irmãos. Todos devem amar os seus irmãos da mesma forma. Todos devem se empenhar pela vida do seu irmão da mesma forma. Todos devem considerar uns aos outros da mesma forma. Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo vai dizer, tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Porque, no fim das contas, a nossa unidade de pensamento é em prol de um único objetivo. Qual é o objetivo? A pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus e o nosso ato de servir a Cristo Jesus como corpo, tá? Então, é uma harmonia ou unidade em disposição, amor e propósito. A nossa disposição para o trabalho deve ser a mesma, o nosso amor pelo Evangelho deve ser o mesmo, e o nosso propósito de vida, glorificar a Deus, deve ser o mesmo, tá? A unidade que se manifesta em todo o seu esplendor no Salmo 133, salmo bastante conhecido, salmo curtinho de 3 versos, que você provavelmente deve lembrar de cabeça, quando eu começar a ler aqui, você vai se lembrar dele. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba e a barba de Arão e desce sobre a gola de suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali tá? Na comunhão, na união, no momento em que os irmãos estão juntos, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com a mesma disposição, estão juntos com a mesma disposição, ali o Senhor se agrada, ali o Senhor derrama uma bênção, ali o Senhor derrama vida para sempre. Então, o propósito que o apóstolo Paulo no verso 2 quer tratar com os filipenses, na sua diretiva aqui, é a unidade. A expectativa dele é que os filipenses tenham esse comportamento de unidade. Aí depois a próxima diretiva é humildade, tá? Então ele fala aqui, unidade, perdão, o slide está desorganizado, mas ele vai falar, unidade só é possível quando não há pretensões pessoais, tá? Então, se não houver pretensão, ou melhor, quando houver pretensões pessoais, quando houver interesses pessoais, não será possível ter unidade. Por isso, é necessário, para haver unidade, humildade. Portanto, Paulo continua, não façais nada por rivalidade nem por orgulho. O texto do verso 3 vai dizer, não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se cada um está constantemente pensando unicamente em si próprio, como pode a unidade ser alcançada? Então, o que o apóstolo Paulo fala, olha, se vocês desejam a unidade e vocês precisam da unidade porque a unidade é a demonstração de que de fato vocês experimentaram todas as bênçãos que ele cita lá no verso 1, tá? Todas aquelas bênçãos que ele cita, se vocês de fato experimentaram isso, a unidade de pensamento, de comportamento, a unidade em corpo, ela é o reflexo disso.
mas para que haja unidade, vocês precisam de humildade, tá? Paulo continua, olha, cada um deve pensar, deve agir com humildade, e assim considerando os outros superiores a si mesmo. Então, cada um não pode fazer nada pensando em si mesmo, não façais nada por rivalidade nem por orgulho. O apóstolo Paulo está consciente de que na igreja de Filipos é muito provável que cristãos estivessem ali com algum tipo de rivalidade. Lá no final, no capítulo 4, quando ele dá as últimas orientações ali, ele vai falar que existiam duas mulheres, Evódia e Sínquia, que estavam em algum tipo de desavença. E é muito provável que a desavença delas estivesse montando, ou melhor, dando espaço para que a igreja fosse se dividindo, fosse se separando, tá? Talvez em dois grupos ali que estivessem disputando. A gente não sabe qual era a razão da disputa, mas o apóstolo Paulo ignora a razão da disputa e diz, olha, vocês devem trabalhar em comunhão, vocês devem ter unidade. Para ter unidade, você precisa de humildade. Por quê? Porque você precisa considerar o outro superior a você mesmo. Uma possível tradução aqui é assim considera a si mesmo inferior aos outros, né? Uma possível tradução para essa segunda parte ali do verso, mais com humildade, assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Uma possível tradução seria assim considera a si mesmo inferior aos outros. Perceba aqui a diferença, embora não seja muito gritante, tá? Mas na segunda versão, na segunda opção de tradução que eu estou apresentando, há uma conotação pejorativa, tá? Por quê? Porque a palavra no original que é usada, o conjunto de palavras que são usadas no original, em grego, elas terão essa ideia mesmo de conotação pejorativa. Sabe quando você diz assim, fulano de tal, ele é um bobo, né? O fulano de tal é um pateta, o fulano de tal, ele sempre deixa que os outros abusem dele, tá? É mais ou menos nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Assim, cada um sempre deixe que os outros abusem de você, tá? No sentido de que você considera você inferior ao outro, tá? É óbvio que aí o apóstolo Paulo não está dizendo que você deve ter uma expectativa equivocada sobre as suas capacidades. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: se você entende pela necessidade da unidade da igreja, você vai considerar você como inferior ao seu próximo, ao seu irmão. Por quê? Porque você precisa da unidade, precisa do seu irmão. Você não pode simplesmente partir do princípio de que você é melhor e, por ser melhor, não precisa de mais ninguém. Então, o que o apóstolo Paulo está orientando aqui? Humildade. Para ter união, para ter unidade, é necessária humildade. Então, Paulo sugere uma submissão pelo amor. Daí nasce a verdadeira humildade. Porque como eu amo o meu irmão, eu considero o meu irmão maior, melhor, mais superior a mim, ainda que eu tenha ainda que eu tenha muitas qualidades, muitos predicados, muitas capacidades, porque amo o meu irmão, considero que ele deve ter capacidades maiores do que a minha, qualidades maiores do que a minha, utilidades maiores do que a minha para o serviço do reino, para a relação com o reino, tá? Uma regra geral que deve nortear nossas vidas como cristãos em comparativo com o exemplo de Cristo. Ele já aqui está fazendo uma ponte com o hino cristológico, que nós vamos falar no verso 5, já está aqui fazendo uma ponte com esse exemplo de humildade que ele vai lá mostrar no exemplo final de Cristo Jesus. Então, a última opção que ele nos dá, a última diretiva que ele vai dar é a solicitude, ou melhor, a boa vontade. Então ele vai dizer no verso 4, cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. O que segue é uma sequência lógica em relação aos versos anteriores. Se alguém tem seu irmão em mais alta estima, então empenha-se em buscar os interesses dele a fim de auxiliá-lo o máximo possível, e com isso nós temos unidade, tá? Então, vamos lá, destrinchar. As diretivas são unidade, humildade e solicitude, boa vontade. Se eu tenho boa vontade para com meu irmão, se eu estou sempre disponível a ele, disposto a ajudá-lo, consequentemente, eu o considero importante. Se eu o considero importante, eu estou sempre disponível a ele.
Se essas duas características andam em conjunto, estão sempre se retroalimentando, consequentemente nós teremos unidade. E se tivermos a unidade, nós vamos demonstrar ao mundo um exemplo, dando exemplo, por meio da nossa unidade, demonstrar ao mundo que nós, de fato, experimentamos todas aquelas graças lá listadas no verso 1º. Então, o apóstolo deixa implícito que o crente aqui, ele não está necessariamente, aqui um ponto interessante, ele não precisa obrigatoriamente só pensar no próximo. Ele pode pensar nas suas próprias, nos seus próprios planos, na sua própria agenda, tá? Mas, tá? Ele sempre vai estar amarrado, atrelado, tá? Ao mandamento maior. Amarás ao Senhor, ao próximo como a ti mesmo, né? Como a si mesmo, né? Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mateus 19:19. Que esse mandamento que recebe uma ênfase especial quando o próximo é um irmão em Cristo, como nós vamos ter lá em João 13:34 e Gálatas 6:10. João 13:34 vai dizer: eu vos dou um novo mandamento, palavras de Cristo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o Gálatas 6:10 é um texto bastante conhecido. As crianças aprendiam quando eram menores, né? Eu lembro que eu aprendi na minha infância a decorar esse texto, né? Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. E aí o texto termina dizendo, principalmente aos familiares da fé, aos domésticos da fé, dependendo da sua tradução. Então, assim também a verdadeira unidade será promovida e a gloriosa comunhão se manifestará ante os olhos do mundo em toda a sua beleza, como um poderoso testemunho. Então, as três diretivas, elas se amarram como consequência lógica do raciocínio apresentado pelo apóstolo Paulo. Se vocês experimentaram todas essas bênçãos que eu estou listando lá no verso 1º, logo, consequentemente, vocês então vão completar a minha alegria. Completando a minha alegria como? Tendo esta unidade, a unidade que vai ser baseada nessas três diretrizes, unidade, humildade e solicitude, tá? Então, quanto mais alguém percebe que Cristo amou o irmão com amor ardente, dando provas disso ao entregar-se para salvá-lo, tanto mais desejará que prosperem os interesses desse irmão. Então, quando eu olho para o meu irmão e eu vejo que Cristo deu a sua vida por ele, para salvar o meu irmão, logo eu também vou me empenhar, eu vou estar disponível para que o meu irmão seja abençoado através da minha disposição em ajudá-lo em tudo que ele precisa. Logo, se eu ajudo meu irmão em tudo que ele precisa, eu já estou em uma atitude de humildade. Se eu estou em uma atitude de humildade, logo nós conquistaremos a unidade. Se conquistamos a unidade de corpo, caminhando juntos, é um só espírito, é um só pensamento, nós damos prova ao mundo, nós damos um testemunho poderoso ao mundo de que nós, de fato, experimentamos todas aquelas bênçãos que o apóstolo Paulo cita lá no verso 1º. Então perceba que há aqui um raciocínio lógico apresentado pelo apóstolo Paulo. Tá? E aí vem o exemplo máximo. Qual é o exemplo máximo? O exemplo de Cristo. Então o apóstolo Paulo apresenta o seu raciocínio lógico do verso 1 ao 4, e aí ele finaliza apresentando agora o exemplo máximo. Olha, eu dei para vocês as diretrizes, mas agora eu vou apresentar alguém que de fato viveu tudo isso, e vivendo tudo isso, ele serve de exemplo máximo para vocês. Tá? Então, ele cita dos versos 5 ao 11, nós vamos estudar com mais calma na semana que vem, mas esse é um trecho, os estudiosos entendem que é um trecho de um hino cristológico, um hino que a igreja primitiva cantava sobre Jesus Cristo, um hino que não se sabe se foi composto pelo apóstolo Paulo, se foi composto pela igreja, existe aí uma discussão, a gente vai ver com mais calma semana que vem isso, mas aí ele vai usar esse hino cristológico, esse cântico, tá? Há um consenso geral de que de fato é um cântico isso aqui, ele usa o cântico para demonstrar na prática que o que ele está pedindo dos filipenses, ele não está pedindo apenas da sua própria cabeça, ele está usando o exemplo de Cristo, dizendo, olha, Cristo fez assim. Aí ele fala, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento aqui é uma palavra que nós vamos discutir melhor semana que vem, mas ela tem um campo semântico de traduções bem amplo, tá?
A versão que eu estou usando, Almeida século XXI, usa a tradução sentimento, mas ela pode ser também por atitude, pensamento, tá? Todas essas palavras são possíveis, tá? Mas ele vai dizer, tende em vós o mesmo atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, aqui a kenosis, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o apóstolo Paulo apresenta esse exemplo máximo de Cristo, e note que ele faz aqui um paralelismo quiasmático, tá? O que é um paralelismo quiasmático? Isso faz parte dos estilos literários do judeu, né? Então, ele pega uma sequência de textos e coloca em uma sequência de versos e coloca em paralelo com outros versos, e a informação vai trafegando nesse paralelo. Um paralelismo quiasmático, ele usa linhas cruzadas. Então ele pega um verso do início, cruza com o verso do final, um verso da sequência cruza com o segundo verso, e assim ele vai montando uma linha de raciocínio. Então perceba aqui o versículo 8, ele vai dizer, assim mesmo se humilhou. Aí, no versículo 3, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Então ele pega o hino cristológico e faz em paralelo com aquele raciocínio lógico que ele havia apresentado no início. Versículo 12, como sempre obedeceram, tá? É o versículo seguinte, tá? Que completa o texto que nós estamos estudando. Ó, como vocês sempre obedeceram, assim agora, aí ele vai falar, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então o apóstolo Paulo apresenta aos filipenses esse paralelismo com o texto para reforçar o exemplo de Cristo. Ele diz, olha, o que eu estou pedindo de vocês? Unidade. Unidade, humildade, pensar primeiro no próximo, pensar primeiro no seu irmão, colocar o seu irmão, considerar o seu irmão mais importante do que você. Daí, então, eu vou apresentar para vocês agora um exemplo, o exemplo de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo já era Deus desde a eternidade. Como Deus, ele tinha todas as regalias, todas as condições de ter as suas demandas, a sua vontade, o seu desejo obedecido. Mas ele não entende que isso devesse ser algo que ele deveria considerar acima da missão que ele tinha, que era entregar-se como o sacrifício derradeiro para a salvação de todo aquele que nele crê, para que houvesse paz entre a criação caída e Deus, para que a criação de Deus, que foi afetada pelo pecado, pudesse ser redimida. Então Jesus Cristo entende que a sua condição de Deus, embora fosse um direito dele, embora fosse algo inerente a ele, embora fosse algo próprio da sua natureza, isso não deveria ser algo ao que ele deveria se apegar. Então ele abre mão da sua condição de Deus e humilha-se, tornando-se servo, tornando-se criatura, tornando-se homem, humilhando-se por amor ao homem caído, por amor àquele que em tese é pior do que ele, porque é caído, é criatura, ele é criador, então aquilo é criatura. Ele se torna criatura por amor à criatura, para salvar a criatura, tá? Então, o apóstolo Paulo usa esse hino cristológico para enfatizar e fixar na mente dos filipenses qual era o comportamento que eles deveriam ter. Então, no paralelismo que a gente mostrou, olha, o que Jesus Cristo fez, tá? A sua kenosis, né? O seu exemplo de humildade, o seu exemplo de humilhação por amor ao outro, o seu exemplo de ter considerado o outro maior, mais importante do que ele, do que o fato de ele ter toda a sua glória. Então ele abre mão dessa glória, se torna servo, se torna criatura, e aí o paralelo é com o que os filipenses devem fazer. Olha, o que vocês devem fazer é o que Jesus Cristo fez. Tá? Por isso esse paralelismo, os versos se cruzam, todo o bloco de estudo de versos que nós estudamos
Eles se cruzam de forma a ficar claro que o apóstolo Paulo deseja que os filipenses sigam o exemplo de Cristo. Na semana que vem a gente volta ao texto do hino cristológico, porque tem muito mais informações. Se nós fôssemos nos apegar ao texto em si e destrinchar ele, a aula ia ficar muito longa, tá? Então, nós vamos deixar o hino cristológico aqui apenas como esse exemplo final, tá? Então, o apóstolo Paulo apresenta: vocês devem completar a minha alegria se tornando um, de fato, experimentando a unidade que se espera da Igreja de Cristo, para que o mundo veja que vocês de fato estão unidos, para que o mundo veja que vocês experimentaram todas essas bênçãos da conversão, da salvação, da mudança. E como é que vocês vão alcançar isso? Buscando unidade, sendo humildes e colocando a vontade do outro ou a necessidade do outro acima da minha própria necessidade. O meu irmão precisa da minha ajuda, o meu irmão precisa do meu auxílio, os meus irmãos precisam da minha participação, eu preciso estar disponível para os meus irmãos, eu preciso estar disposto a ajudar os meus irmãos em todas as coisas que lhes forem necessárias. E aqui é em tudo, tá? Não é só ajudar o meu irmão na necessidade momentânea pessoal dele. É estar à disposição do meu irmão para ajudá-lo em todas as coisas, inclusive servindo os meus irmãos nas coisas necessárias, tá? Para que o funcionamento da igreja ocorra. Por exemplo, as diaconias, né? O serviço de auxílio na igreja, os apoios que são necessários, as atividades, as tarefas que são necessárias para que o corpo possa ser abençoado, tá? Porque o culto não acontece com a vontade apenas do pastor, tá? Existe todo um grupo de pessoas que tem que estar dispostas, que tem que abdicar de um tempo pessoal em favor de seus irmãos para que o corpo possa ser abençoado. Isso é uma demonstração. Agora, isso não é uma demonstração desse amor e dessa unidade cristã. Agora, isso não é algo que apenas meia dúzia de pessoas tem que fazer. O corpo inteiro tem que estar disponível para isso. Se você experimentou comunhão, consolação, exortação de Cristo, consequentemente, você deve estar disposto a servir os seus irmãos. Você deve estar disposto a humilhar-se, a ser humilde no sentido de: o meu irmão é mais importante do que eu, o bem-estar do meu irmão é mais importante do que eu, a bênção para o meu irmão é mais importante do que eu. E assim nós conquistaremos a unidade que a Igreja de Cristo precisa. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar desse conjunto de versos que nós estudamos? Tá? Primeiro, para que os filipenses e o leitor moderno tenham a mesma disposição de Cristo. Ou seja, qual é a disposição de Cristo? Que é o exemplo final, tá? Que o apóstolo Paulo dá do verso 5 ao verso 11. Qual é a disposição de Cristo? Qual é a atitude de Cristo? Qual é o pensamento, o sentimento de Cristo? São as mesmas, é a mesma palavra lá que é traduzida, que é phronesis, né? Uma palavra em grego, que é possível traduzir por todas essas palavras que eu acabei de dizer. A disposição de Cristo qual é? A disposição de Cristo é abdicar de tudo aquilo que lhe é prerrogativa em favor do perdido, do caído, daquele que é menor. Então, os leitores originais, os filipenses, e o leitor moderno, que lê a carta de Filipenses, ele deve ter a mesma disposição de Cristo. Que sigam o seu exemplo. Qual é o exemplo de Cristo? O exemplo de humildade, de solicitude, de unidade, ou seja, porque Cristo, quando se humilha, quando se dispõe a vir e salvar o pecador caído, ele possibilita a unidade do pecador caído com Deus, o retorno dessa unidade que havia sido quebrada por conta do pecado. E, por fim, que façam isso por ser esta a regra de vida, e porque tanto para Cristo quanto para os seus seguidores é o caminho para aquela verdadeira glória pela qual Deus mesmo é glorificado. Então, nós vamos ver com mais calma na semana que vem, mas o hino cristológico diz que porque Cristo fez todas essas coisas, humilhou-se, tomou a forma de servo, foi obediente, Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome que é acima de todo nome, ao qual todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a humildade, a obediência, a humilhação para a obediência é o caminho para a glorificação. É o caminho para
encontrar a glorificação, receber a glorificação de Deus e, consequentemente, Deus ser glorificado. E esta é a regra de vida para o cristão. A regra de vida para o cristão é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando esse próximo é o irmão na fé, esse mandamento ganha conotações ainda maiores, reforçadas lá por João, o texto de João que nós lemos, tá? E o texto de Gálatas que nós também lemos. Então, encerrando aqui, o que nós precisamos aprender desse texto? Se nós desejamos ser uma igreja que de fato experimenta uma relação real com Deus, nós precisamos buscar a unidade em Cristo Jesus. Se nós desejarmos a unidade em Cristo Jesus, a unidade da igreja em Cristo Jesus, nós precisaremos sim de humildade, solicitude, disposição de colocar o meu irmão acima dos meus interesses, muitas vezes abrir mão do meu conforto para que o meu irmão seja abençoado, abrir mão dos meus planos para que o meu irmão seja abençoado, servir o meu irmão de forma que ele possa ser abençoado e assim considerá-lo mais importante do que eu. Porque se Cristo morreu por ele, ele é importantíssimo, porque Cristo deu a sua vida por ele. Logo, eu não posso me considerar mais importante do que o meu irmão. Certo, meus queridos? Então, essa seria a nossa aplicação final, tá, para esse trecho. Lembrando que semana que vem a gente volta ao texto cristológico, ao hino cristológico, do verso 5 até o verso 11, tá, para dar uma atenção maior ali. Ele tem muitas coisas interessantes a se aprender só daquele trechinho ali, tá, do hino cristológico. A gente vai destacar ele da carta e vai dar uma debulhada nele com mais calma, mas agora nós entendemos como ele se encaixa dentro de todo o raciocínio do apóstolo Paulo, tá? Nós vamos falar um pouquinho de cristologia na semana que vem, tá? Mas nós entendemos agora como ele se encaixa dentro do contexto da carta, e aí a gente pode amarrar melhor o entendimento da carta. Antes de encerrar, quero lhe dar alguns avisos sobre as nossas atividades ao longo da semana, tá? Nós continuamos tendo as nossas orações, reuniões de orações telepresenciais via Google Meet toda quarta-feira. Você pode acessar o link direto pelo site da igreja, ibopvh.com.br, vai ter um link lá, sala de oração. Você clica lá, você vai direto para o aplicativo Google Meet, tá? Se você usa o seu computador para acessar a sala de oração, você precisará de pelo menos um microfone ou talvez uma câmera também, para que nós possamos lhe ver e lhe ouvir, tá? Não há necessidade de instalar nada, também não há necessidade de se cadastrar em nada. Você pode usar a sua conta de e-mail pessoal sem nenhuma grande dificuldade, tá? Então é simples, é só clicar e vai direto para a sala. Se você for acessar via celular, tá? Você precisa instalar o aplicativo no seu celular, tá? Mas quando você clicar no link, ele já vai orientar você para a instalação do aplicativo a partir da sua loja de aplicativos, da sua marca de celular, né? Seja Apple ou seja Android, certo? Então, convido você a participar conosco das nossas reuniões de oração. Para a unidade da igreja, se nós desejarmos a unidade da igreja, estar unidos em oração é primordial, é necessário. Nossa EBD continua todo domingo às 10 da manhã, ainda com aulas gravadas e publicadas via internet. Você pode assisti-las e ter acesso a elas pelo link ibopvh.com.br/ao vivo. Tá? Aí você acompanha a aula por estreia, juntamente com os irmãos ali no chat, podendo interagir com os irmãos no chat ali. Tá? Se você desejar assistir as aulas anteriores, elas estão publicadas no YouTube e no aplicativo da igreja. Basta você entrar na sua loja de aplicativos e procurar pelo aplicativo Minha Igreja. Quando você instalar esse aplicativo, tá, ele vai lhe dar ali a opção de escrever uma hashtag. Aí você escreve hashtag IBOPVH. IBOPVH, e aí você vai cair na nossa igreja. E lá você vai ter lá na aba conteúdo, vai ter lá EBD, aí você vai ter todas as aulas de Filipenses lá organizadinhas em fila, tá? Também tem uma playlist lá no YouTube, tá? O que ficar mais confortável para você. E o nosso culto público de adoração agora presencial e também ao mesmo tempo sendo transmitido pela internet. Presencial com certas limitações, tá? Pessoas dos grupos de riscos ainda não podem participar,
nem crianças, nem idosos, nem pessoas nas áreas, nas faixas de risco. Você deve estar usando máscara, tá? Durante toda a programação, tem que ser guardada também a questão do distanciamento social, a higienização das mãos, entrada, saída. Tudo isso a diaconia da igreja está auxiliando ali na porta, dando as orientações necessárias. Se você não faz parte dos grupos de riscos, recomendo você participar, convido você a participar. A unidade presencial, a união presencial, o culto presencial é uma bênção diferente da participação pela internet. A participação pela internet é um paliativo para esse momento diferenciado que nós estamos vivendo, tá? Então ela é um paliativo para que os irmãos que não podem participar não fiquem tolhidos de participar do culto juntamente com os outros que podem participar. Se você pode participar, não abra mão desta oportunidade, tá? Participe. E por fim, também você aí também na sua tela tem as nossas redes sociais. Você pode clicar e acompanhar as nossas atividades. Sempre que tem alguma alteração, a gente publica nas nossas redes sociais. Nosso culto também está sendo transmitido pelo mesmo endereço, ibopvh.com.br/ao vivo. Esses eram os avisos que eu tinha para dar aos irmãos. A gente vai orar para encerrar, e se Deus nos der graça, nos abençoar, na semana que vem retornaremos com mais uma aula na carta de Filipenses. Então vamos orar. Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia, Pai. Derrama sobre nós as tuas bênçãos e nos ajuda a alcançar a unidade tão necessária para que o teu nome seja exaltado e seja conhecido de todas as pessoas. Abençoa-nos e nos guarda, Pai. Livra-nos de todo mal. Aplica aos nossos corações essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Fique na paz e até o nosso próximo encontro.